Shalom, shalom, glória a Deus que você está aqui. Estamos no devocional juntas, Isaías capítulo 19. Eu já quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Queremos ser ricamente abençoadas com a tua palavra, transformadas, Senhor. Nós precisamos de transformação. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais de ti. Ajuda-nos, Deus, ensina-nos a tua palavra, santifica-nos na tua palavra, Senhor. Deus, nós te confessamos Jesus como único, Senhor, e suficiente para as nossas vidas, Senhor e Salvador. Nós cremos na obra da cruz, todo o plano perfeito que o Senhor fez lá para nos libertar, para nos tratar, para nos curar. Queremos, Senhor, hoje te pedir perdão dos nossos pecados. Não queremos mais ficar no erro. Lava-nos, Senhor, em nome de Jesus com teu sangue. Santifica-nos, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Purifica-nos, Pai, que possamos ser ricamente abençoadas no dia de hoje com a tua palavra. Senhor, abençoa também a nossa família, Pai. As obras de nossas mãos, nossos dons e talentos, Senhor, que possam te honrar. Ajuda-nos, Pai, a viver. Nos direciona, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aqui, capítulo 19 do livro de Isaías. Isaías tem profetizado contra algumas nações, né? E agora vai falar sobre o Egito. E começa falando assim: advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios na mão de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano Senhor dos exércitos. Bom, aqui Isaías já tem falado da profecia, né, do que o Senhor vai fazer ali no Egito. Já começa dizendo que ele está numa nuvem cavalgando velozmente para o Egito, e que lá as pessoas já ficam tremendo de medo, né? Porque sabe que é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que está indo ali, né, para juízos sobre o Egito, e que eles vão consultar os necromantes e os médios e não vai adiantar de nada. Nada dos ídolos deles, né? Eles têm muitas entidades, muitos ídolos ali. E também que vai ter guerra interna, né? Vizinho contra vizinho, irmão contra irmão. Bom, vamos lá que ainda continua a profecia. Versículo 5 fala assim: as águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco, os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se, os juncos e as canas murcharão, haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão, e os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Eita, Jesus, misericórdia. Está falando do Nilo, né? Que é o que o Egito tem de mais precioso, é o rio Nilo, que a cidade toda é abastecida por isso, né? Tem toda a atividade agrícola, pesqueira, tudo ali, toda a economia é voltada para o Nilo. E se ele seca, né? Vai ter, então, fome, sede, vai ter depressão, que é isso que está falando aqui, né? Que as pessoas vão estar desanimadas. Vamos seguir aqui. Versículo 11. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde está agora os seus sábios? Que lhe mostrem se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados.
Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleiam o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda ou a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado, por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira, um monumento ao Senhor, e será um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor dará a conhecer os egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios. Ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e as curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. Os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Benditos sejam o Egito, o meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém, né? Deus tem uma prescrição para você em meio à dor, né? E mesmo que esteja com problemas, que esteja em dificuldades, Deus, ele ouve a nossa oração, ele ouve, nada passa despercebido por Deus, né? Ele quer sim te ouvir e ele quer fazer tudo nos mínimos detalhes. E assim ele fez também aqui com o Egito, né? Egito, ele tinha um opressor agora, que era o rei da Síria, mas ele também já foi o opressor de Israel, né? Durante 400 anos, o povo de Israel viveu escravo ali, até Deus enviar Moisés, né, para ser um libertador ali do povo. E agora os egípcios estavam sofrendo na mão de um opressor. E quando eles começarem a clamar ao verdadeiro Deus, Deus viria ali com libertação, com cura, com transformação para a vida deles. Então, você percebe que eu e você, mesmo que a gente tenha feito coisas erradas, mesmo que a gente tenha, tenha decepcionado Deus algumas vezes ou muitas vezes, né? Ainda que isso aconteça, por mais que a gente tenha feito coisas ruins, se a gente abrir nossa boca, reconhecer o Senhor, como nosso Salvador, tudo que Ele fez em nossas vidas, os livramentos, o amor, as bênçãos que Ele tem nos dado, né? Se a gente reconhece quem é Deus, a gente tem sim oportunidade de humildemente reconhecer isso e ter mudança e transformação. E a primeira coisa que a gente faz é quando a gente reconhece Jesus, né, como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. A obra da cruz, ela não foi à toa. Quando a gente pede perdão dos pecados, quando a gente tem arrependimento genuíno, o Espírito Santo entra em nossas vidas e tudo começa a mudar. É um processo de mudança e transformação. E é um processo, não é rápido, às vezes doloroso, mas o final é a vitória, né? Nós temos a vitória em Cristo Jesus, o Senhor nos abençoe, nos ama e Ele quer isso pra gente. Então a gente precisa abrir a boca e clamar que Ele vai nos salvar.